o Brasil pode ser sancionado em até 500%. Veja bem, a mentira é uma ação má e atrai frequências negativas que, de uma forma ou de outra, pode, por infinitos caminhos, te levar ao povo a uma ruína, né? Todos os brasileiros lembram aí do processo de destruição da pessoa do Bolsonaro. Antes dele ser eleito para presidente, havia uma campanha dos movimentos revolucionários, liderados pelo PT e PSOL, o enquadrando como racista, misógino, fascista, xenófobo, homofóbico. Isso não surtiu efeito. Tentou matá-lo. Falharam todas essas tentativas. Bolsonaro vence a eleição e desde o início começou as interferências do STF. Moraes proibiu Ramagem de assumir a Polícia Federal, arrumando uma desculpa fajuta, que o Bolsonaro, alegando porque ele era amigo do Bolsonaro. Hoje você vê os amigos do Lula exercendo ministério e o STF não fala nada. Isso não é problema, não é crime, não é nada. Então foi uma interferência do STF no governo Bolsonaro, logo no início. Aí, todo dia o STF dava 5 dias, 48 horas, 24 horas para o Bolsonaro explicar alguma coisa do seu governo. Tudo isso para destruir sua imagem junto à população. Vendo que tudo isso que estavam fazendo não estava convencendo a maioria do povo, então tiveram a brilhante ideia de arrumar uma desculpa para soltar o Lula, que estava preso na Polícia Federal de Curitiba, o único capaz de enfrentar o Bolsonaro em que uma fraude poderia passar despercebida. O processo eleitoral foi fraudado para favorecer o Lula. Não estou falando de urna, eu estou falando do processo. Como se deu o processo, né? O TSE censurando apoiador do Bolsonaro, tirando canais que apoiavam o Bolsonaro, inclusive o velho da Van, e vários outros. Inclusive o meu perfil no Facebook ficou com a taxa vermelha durante todo o processo eleitoral, limitando o alcance, proibindo de mostrar a relação do Lula com violadores dos direitos humanos e ao mesmo tempo proibindo o Bolsonaro de mostrar o desfile de 7 de setembro, fazer live no Alvorada, mostrar o discurso dele na ONU, ele no velório da rainha do Reino Unido. Posto isso, o Lula foi colocado na presidência por uma elite de funcionários públicos, em especial o judiciário, liderado pelo STF. A elite empresarial que vive de subsídio do Estado e por influência de nações estrangeiras que querem que o Brasil seja destruído para poder comprar os ativos do Brasil a preço de banana. Foi usado tudo o que não presta, inclusive as facções criminosas PCC e Comando Vermelho. Resultado do jogo sujo. Temos hoje 15% de juros na taxa Selic, inflação real acima de 20%. Quando eu falo em inflação real, essa inflação que o governo mostra aí é em cima de uma cesta de produtos. Esses produtos eles sofrem manipulação pelo governo para mascarar os dados ali. Mas se qualquer cidadão pegar aí uma compra que ele fez no início do ano, chegar no final do ano, ele pegar o mesmo dinheiro que ele comprou no início do ano, ele precisará aumentar aí uns 20%, por exemplo, o valor de 1.000, vai precisar de 1.200 para comprar o que ele comprou no início do ano. É disso que eu estou falando aqui, que é a inflação real. Aí, as estatais, quase todas aí no prejuízo. Universidades, exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a dívida monstra acima de 100 milhões. E essa situação agora que o Brasil foi tarifado em 50% para negociar com os Estados Unidos, por causa das violações dos direitos humanos, da perseguição política. Nós temos hoje, por exemplo, o Clesão,
Ele morreu na cadeia injustamente por crime que ele não cometeu. E o Ministério Público deu várias orientações para o Alexandre de Moraes soltá-lo. O Alexandre de Moraes não soltou, o cara morreu na cadeia lá, com complicação de saúde dentro da cadeia. Então, isso configura crime de direitos humanos, e além de várias outras situações. Tem mais de 1.500 brasileiros hoje vivendo uma situação de perseguição política. Então, por causa dessas coisas, o processo do Bolsonaro aí sem pé nem cabeça, o Mauro Cid sendo torturado para poder falar as coisas que ele está falando lá. Mas quem assistiu o depoimento de Mauro Cid no STF lá, o Mauro Cid não acusou o Bolsonaro de nada. Então não justifica esse processo aí contra o Bolsonaro. Então, por causa disso, é uma das alegações que está na carta do Trump, por causa dessa perseguição, dessa caça às bruxas, aos apoiadores do Bolsonaro, que é essa tarifa de 50%. Mas não é só isso, tem o problema lá dos BRICS. Na reunião dos BRICS, Lula falou da negócio de criação da moeda para o grupo para eles negociar sem usar o dólar. Os Estados Unidos, inclusive o Trump, antes dele ser eleito, ele falou: quem ousasse atacar o dólar, ele consideraria uma declaração de guerra. Então, veja bem, logo quando o Lula falou isso na reunião dos BRICS, aí veio essa tarifa aí. E podendo chegar até 500%, porque o Brasil está comprando petróleo da Rússia, ajudando a financiar a invasão russa à Ucrânia. O governo Lula aumentou a compra em petróleo da Rússia em 300%. Por isso hoje está vendo o preço aí do diesel controlado, a faixa de 6,5, R$ 7 o litro. Se vier essa sanção aqui de 500%, esse preço do diesel vai explodir. Aí vai afetar grandemente o setor de logística no Brasil. Isso é a consequência de por ter dado ouvido à desinformação do consórcio de imprensa, reunindo em todas as redes de televisão do país, encabeçado pela Rede Globo e pelos grandes jornais tradicionais, como Estadão, Folha, UOL, né? Então, o resultado da mentira, da desinformação que esse pessoal jogou na cabeça da população mais pobre, hoje nós estamos vivendo essa situação aí. E uma sanção aí de 500% destruirá a cadeia logística do país. O número de desemprego do Brasil vai cair drasticamente. O governo não vai conseguir continuar pagando em Bolsa Família esses benefícios. Não vai aguentar. E isso é a consequência de toda mentira, a consequência da imoralidade. Como o povo vota para presidente um cara que teve o processo do mensalão, petrolão, Lava Jato, o cara estava preso, votam nesse cara para a presidência. E é isso que o Lula quer, ele quer radicalizar, né? Tá aí. E ele não está preocupado com o povo, não está preocupado com o país, ele está preocupado com a ideologia